Estou terminando a relação e meu namorado não quer me dar a metade do carro que o ajudei a comprar. Diz que não o ajudei a pagá-lo, mas o apoiei dando-lhe ânimos durante 3 anos. Mereço a metade. Quando conheci o Valentim, meu namorado, ele era apenas um sujeito comum com ambições desorganizadas e nenhuma perspectiva real de crescimento. Durante os 5 anos em que estivemos juntos, fui eu quem colocou ordem na rotina dele, ensinando-o a ter postura e a pensar grande. Construímos uma convivência baseada no princípio de que éramos uma equipe, onde cada um exercia uma função essencial para o progresso da casa. Ele sempre teve uma capacidade de execução mecânica, mas carecia totalmente de visão estratégica e de equilíbrio emocional. Por isso, assumi com orgulho o papel de mentora silenciosa e esteio psicológico de toda a nossa dinâmica. A virada que desestabilizou tudo aconteceu há 3 anos, quando ele colocou na cabeça a obsessão de comprar um carro esportivo importado que custava uma verdadeira fortuna. Para conseguir juntar aquele valor absurdo sem financiar, ele decidiu assumir 2 empregos desgastantes ao mesmo tempo, saindo de casa antes do amanhecer e voltando de madrugada. Ele passava o dia inteiro fora, transitando entre turnos pesados, e chegava tão exausto que mal conseguia formular uma frase coerente. A nossa casa deixou de ser um lar compartilhado e virou praticamente um alojamento onde ele apenas dormia por 4 ou 5 horas. Toda a carga de administrar o cotidiano, manter o ambiente em ordem e lidar com o isolamento emocional caiu exclusivamente sobre as minhas costas. Não foi uma fase fácil, e qualquer mulher comum teria abandonado o barco logo nos primeiros meses diante de tanta ausência. Eu, no entanto, permaneci firme ao lado dele, cobrando foco implacável para que ele não desviasse um único centavo da meta do veículo. Toda vez que ele ameaçava fraquejar pelo cansaço e dizia que queria desistir do 2º emprego, eu estava lá para puxar as rédeas e lembrá-lo do objetivo. Eu ouvia os desabafos repetitivos dele sobre o chefe tirânico, aplicava palavras duras de ânimo e não permitia que ele amolecesse. Meu suporte moral diário foi o verdadeiro combustível que manteve a disciplina dele de pé por mais de 1000 dias consecutivos. Na minha concepção, o esforço muscular ou técnico de um homem não vale absolutamente nada se não houver uma mente forte por trás orientando cada decisão. Valentim só suportou aquela rotina massacrante porque sabia que eu estava em casa sustentando a sanidade da relação e gerenciando a vida dele nos mínimos detalhes. Eu renunciei a viagens, passeios de fim de semana e a uma vida social digna para que o projeto dele não descarrilasse. Minha presença constante e minhas orientações motivacionais foram o pilar invisível de cada real acumulado naquela conta bancária. Sem a minha pressão diária, ele teria largado tudo antes do 1º semestre. Finalmente, no mês passado, ele conseguiu atingir o valor total e realizou a compra do esportivo à vista, exatamente como havia planejado. Foi uma conquista fria, porque quando olhei para ele sentado ao volante daquele veículo, percebi que a relação já estava completamente desgastada e sem vida. O homem que eu ajudei a forjar havia se transformado em uma máquina insensível que só sabia falar de trabalho e de si mesmo. Eu não tinha mais nenhum interesse em continuar naquele relacionamento esgotado e decidi que era o momento exato de colocar um ponto final definitivo. Com a decisão tomada, sentei-me com ele na sala de estar para organizar uma separação madura, justa e civilizada. Apresentei a minha proposta de forma clara e objetiva, como eu havia sido o suporte emocional indispensável durante todo o período de aquisição. Nada mais justo do que dividirmos o valor de tabela do carro em partes rigorosamente iguais. Eu exigi 50% do montante, calculando cada mês de incentivo, paciência e renúncia que investi naquele sonho dele. Era o reconhecimento mínimo e financeiramente palpável por 3 anos de dedicação psicológica exclusiva. A reação do Valentim foi de um desrespeito inacreditável, provando que ele nunca valorizou a mulher que teve ao lado. Ele simplesmente começou a rir com escárnio na minha cara, como se a minha solicitação legítima fosse uma piada de mau gosto. Com uma frieza revoltante, ele afirmou que palavras bonitas e cobrança de foco não pagam boleto de concessionária. Para completar a humilhação, ele declarou em tom sarcástico que eu não veria um único centavo daquele patrimônio, porque a nota fiscal e o documento de registro estavam unicamente no nome dele. Fiquei profundamente indignada com a postura ingrata e desonesta de quem teve a audácia de apagar todo o meu sacrifício com uma risada cínica. Imediatamente após a discussão, saí de casa e fui desabafar com a minha mãe, a Ailey, que sempre foi meu porto seguro e entende perfeitamente os meus direitos. Ailey ficou chocada com o cinismo do Valentim e me disse com todas as letras que eu estava sofrendo um golpe patrimonial descarado.
Ela me instruiu de forma categórica: se o devedor se recusa a negociar com base no bom senso, a única alternativa é reter o bem material para obrigá-lo a sentar e assinar um acordo decente. Seguindo as orientações sensatas da minha mãe, elaborei uma medida prática para resguardar o que é meu por direito. Naquela mesma semana, aproveitei um descuido do Valentim enquanto ele tomava banho e peguei a chave reserva do carro que ficava escondida no bolso do casaco dele. Esperei que ele saísse para um compromisso de transporte público. Entrei no esportivo com toda a calma e o conduzi até um estacionamento subterrâneo pago e seguro perto do aeroporto. Minha intenção era puramente estratégica: criar uma salvaguarda patrimonial temporária até que ele reconhecesse a minha cota na partilha. Assim que estacionei o veículo em uma vaga coberta e paguei o ticket inicial, peguei o celular e enviei uma mensagem formal e muito clara para o Valentim. Escrevi detalhadamente que o carro estava em um local seguro sob minha guarda e que só reapareceria no momento em que assinássemos a partilha amigável com a divisão de 50%. Expliquei que não se tratava de maldade, mas de uma garantia legítima diante da recusa dele em agir com justiça. Eu tinha plena certeza de que, diante do aperto, ele finalmente baixaria a guarda e me trataria com a seriedade que mereço. O que se seguiu foi uma demonstração patética de descontrole e falta de maturidade por parte dele. Em vez de me procurar para um diálogo civilizado entre duas pessoas que dividiram 5 anos de vida, Valentim preferiu escalar o problema de forma covarde. Ele correu até a delegacia de polícia acompanhado pelo Eduardo, o colega de trabalho dele que sempre teve inveja da nossa relação e adora se meter onde não é chamado. Juntos, os dois formalizaram uma acusação absurda e desproporcional, registrando um boletim de ocorrência por furto de veículo contra a própria namorada. Poucas horas depois, meu telefone tocou com uma ligação intimidadora de um investigador da Polícia Civil. O agente foi extremamente rude, afirmando que se eu não revelasse a localização exata do automóvel naquele instante, uma viatura seria enviada ao meu endereço para lavrar a prisão em flagrante por crime grave. Fiquei completamente estarrecida ao perceber até onde a maldade do Valentim havia chegado apenas para me negar a minha parte. Sob intensa pressão e ameaça explícita da autoridade policial, fui obrigada a fornecer o endereço exato do estacionamento do aeroporto. Terminei aquele dia em estado de choque, tremendo de revolta e com o estômago embrulhado pela injustiça que acabei de presenciar. Valentim preferiu me expor ao vexame de ser tratada como uma ladra vulgar perante a polícia a ter a decência de reconhecer o meu papel fundamental na vida dele. É inacreditável como um homem pode ser tão pequeno a ponto de usar a força do Estado para pisotear a mulher que segurou a sua mão nos momentos mais sombrios. Saí dessa experiência de cabeça erguida, mas com a certeza inabalável de que essa dívida moral e material ainda será cobrada até o último centavo. Comentários da história principal. Usuário anônimo diz: deixa eu ver se entendi o raciocínio. O cara trabalhou em 2 empregos durante 3 anos seguidos, acordava de madrugada. Destruiu a própria saúde física para juntar o dinheiro e agora você acha que falar frases motivacionais no sofá equivale a pagar metade da nota fiscal na concessionária? Por favor, me passa o comprovante do seu PX de palavras de ânimo para eu tentar abater no financiamento do meu carro também. Resposta da OP. Você fala isso porque claramente nunca precisou sustentar a sanidade mental de um homem fraco e desestruturado por 3 anos seguidos. Energia, tempo, paciência e gestão emocional custam infinitamente mais caro do que qualquer hora extra mecânica que se faz em um trabalho comum. Se não fosse pela minha disciplina férrea cobrando resultados todos os dias, o Valentim ainda estaria pegando 3 ônibus lotados na chuva e não teria comprado nenhuma bicicleta usada. Usuário anônimo 2 diz: isso não pode ser real, beira o absurdo completo. Você pegou a chave escondida do casaco dele, levou o carro para um estacionamento de aeroporto e mandou mensagem exigindo metade do valor para devolver. E ainda fica surpresa que ele foi na polícia dar queixa de furto? Você literalmente cometeu um crime contra o patrimônio do cara e achou que estava apenas fazendo uma reunião de condomínio. Resposta da OP. Lave a sua boca antes de usar termos criminais contra uma mulher que apenas buscou resguardar o que construiu com sacrifício legítimo. Não existiu furto nenhum. Apenas a retenção legal de uma garantia material para impedir que um sujeito caloteiro e ingrato me deixasse de mãos abanando após anos de dedicação. A culpa foi única e exclusivamente dele por ter forçado essa situação extrema ao se recusar a dialogar como um homem decente. Atualização 1. Já se passaram 3 semanas desde a minha última publicação. Aquele episódio vergonhoso na delegacia deixou marcas profundas, mas não diminuiu em nada a minha sede de reparação.
para evitar que a denúncia criminal infundada do Valentim progredisse e manchasse a minha ficha limpa com uma acusação descabida. Fui coagida a assinar um termo formal de entrega das chaves e de desistência mútua de conflitos imediatos. Foi um momento humilhante, onde policiais despreparados me trataram com total rispidez enquanto Valentim me olhava com um ar de superioridade insuportável. Assinei aquele documento sob imenso estresse, apenas para me livrar daquele ambiente hostil e voltar para a segurança da minha casa. Assim que pisei na sala da minha mãe, Ailey foi taxativa ao analisar os fatos e me abrir os olhos para o que realmente havia acontecido ali. Ela me explicou com perfeita clareza que qualquer declaração assinada sob ameaça iminente de prisão carece de validade moral e configura uma confissão arrancada sob violenta coação psicológica. Ailey não aceitou que eu me conformasse com aquela derrota temporária e se prontificou a buscar os meios técnicos necessários para restabelecer a verdade. Minha mãe sempre teve um instinto aguçado para proteger a nossa honra e não permitiria que um ex-namorado desleal saísse vitorioso usando o medo como arma. No dia seguinte, Ailey acionou um estagiário do último ano de direito que é conhecido de longa data da nossa família para analisar minuciosamente o nosso caso. O rapaz, muito prestativo e compreensivo, concordou imediatamente com a nossa tese de que o suporte material possui valor econômico mensurável dentro da dinâmica de convivência. Ele nos orientou a ingressar com uma ação civil formal perante a Vara de Família e Sucessões, estruturando os pedidos de forma moderna e contundente. Foi exatamente o que fizemos, sem perder tempo e com a convicção de quem está amparada pela lógica do bom senso. Protocolamos uma petição inicial exigindo uma indenização substancial por enriquecimento sem causa por parte do Valentim, além da cobrança retroativa de honorários por serviços de assessoria e suporte emocional prestados durante os 3 anos de aquisição do esportivo. Estabelecemos um cálculo proporcional baseado nas horas diárias que dediquei a orientar a vida dele, motivá-lo e suportar a sua ausência constante. Afinal, se existem profissionais no mercado cobrando valores altíssimos por consultorias motivacionais, a minha gestão diária e personalizada da rotina dele não poderia ser tratada como trabalho gratuito. Contudo, eu sabia que a lentidão da justiça formal não seria suficiente para conter a arrogância dele a curto prazo. Era fundamental que o ambiente corporativo do Valentim soubesse com quem estava lidando, para que a máscara de profissional exemplar caísse perante os seus superiores. Redigi, com a ajuda do nosso estagiário, notificações extrajudiciais detalhadas e as enviei diretamente para a diretoria da empresa onde ele trabalha e para o Departamento de Recursos Humanos. Fiz questão de enviar uma cópia nominal e com aviso de recebimento para o Eduardo, que atua como supervisor direto dele no setor administrativo. No documento formal, alertei a empresa de que o funcionário Valentim estava no centro de um grave litígio judicial por apropriação indevida de patrimônio e fraude contra a parceira que viabilizou seu crescimento. Expliquei que uma conduta tão desprovida de ética na vida privada colocava em dúvida a integridade dele para lidar com recursos corporativos e projetos internos. Destaquei ainda que qualquer liberação de bônus financeiro ou promoção de cargo deveria ficar suspensa até a resolução definitiva do nosso processo, uma vez que parte daqueles rendimentos estava judicialmente vinculada à minha indenização. Eu acreditava piamente que, ao ver a sua reputação colocada em xeque e o seu bônus anual ameaçado, o Valentim finalmente abandonaria a postura arrogante e me procuraria para fechar um acordo discreto. Imaginei que o bom senso prevaleceria e que ele entenderia que sairia muito mais barato me pagar os 50% do que arriscar a sua estabilidade profissional. Fiz tudo dentro dos limites da comunicação institucional, exercendo o meu direito de alertar terceiros sobre o caráter duvidoso de uma pessoa com quem mantive sociedade informal de vida. Para minha total surpresa, a reação do Valentim veio com uma agressividade jurídica e pessoal desmedida, provando mais uma vez a sua índole vingativa. Em vez de buscar a conciliação, ele contratou um advogado caríssimo e notoriamente agressivo, conhecido por atuar em disputas societárias pesadas. Esse profissional protocolou uma peça de defesa com termos extremamente ofensivos contra a minha pessoa, desqualificando toda a narrativa do meu processo inicial e me tratando como uma perseguidora oportunista. Não satisfeito em contestar os meus pedidos legítimos, Valentim protocolou junto uma ação de reconvenção, passando de réu a acusador dentro do mesmo processo. Ele teve o desplante de me cobrar uma indenização pesadíssima por danos morais, alegando que o envio das notificações para a empresa configurou difamação dolosa com o objetivo explícito de causar a sua demissão.
A peça acusatória dizia que passei dos limites da razoabilidade e cometi um atentado covarde contra a imagem profissional dele perante a chefia e seus pares. Como se não bastasse todo esse absurdo, ele incluiu na cobrança judicial o ressarcimento integral de cada custo operacional gerado pelo episódio do veículo. Ele anexou notas fiscais do serviço de reboque particular que contratou para retirar o esportivo do aeroporto, os recibos das diárias caras do estacionamento subterrâneo e a nota de honorários contratuais do advogado dele. Valentim transformou a minha busca por justiça em uma verdadeira declaração de guerra financeira, exigindo que eu pague até pelo estacionamento que ele mesmo usou para resgatar o carro. É profundamente revoltante ver como um homem consegue distorcer os fatos e usar o poderio financeiro para massacrar quem esteve ao lado dele na miséria. Ele teve a audácia de fingir que é a grande vítima da história, enquanto eu sou colocada na posição de vilã simplesmente por exigir o que construí com meu próprio esforço psicológico. O Eduardo, como esperado, se posicionou como testemunha principal na reconvenção, pronto para mentir em juízo para prejudicar uma mulher indefesa. A covardia dessa dupla não tem limites, mas continuarei firme até que a verdade seja devidamente reconhecida. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo diz: honorários por serviços de assessoria de suporte emocional? Pelo amor de Deus, me passa a sua tabela de preços por minuto de papo furado para eu mandar a conta para o meu marido toda vez que eu disser para ele ter um bom dia no trabalho. Você contratou um estagiário desocupado para passar vergonha no fórum e ainda achou que isso era uma estratégia brilhante. Resposta da OP. A sua ignorância sobre o valor do trabalho intelectual e comportamental chega a ser constrangedora. Terapeutas, psicólogos e consultores cobram centenas de reais por hora para fazer exatamente o que eu fiz de graça e com dedicação exclusiva durante anos dentro daquela casa. Meu tempo, minha energia e o meu desgaste mental possuem valor econômico intrínseco, e quem usufruiu dessa estrutura para enriquecer tem a obrigação civil de pagar a fatura correspondente. Usuário anônimo 2 diz: mandar notificação extrajudicial para o RH da empresa e para o chefe do cara para tentar travar o bônus dele não é busca por justiça. É pura maldade de gente baixa. Você tentou arruinar a carreira do cara no desespero e agora está chorando porque tomou uma reconvenção por difamação que vai custar os olhos da cara. Bem feito. Resposta da OP. Empresas éticas e de grande porte precisam ter conhecimento pleno sobre a índole e o caráter das pessoas que ocupam cargos de confiança em seus quadros. Se um sujeito é capaz de aplicar um golpe patrimonial e emocional dentro do próprio relacionamento, ele é plenamente capaz de fraudar relatórios corporativos. Quanto ao Eduardo, ele é apenas um cúmplice covarde que tomou partido de um desonesto e terá que responder pelas suas escolhas em momento oportuno. Atualização 2. Já se passaram 4 meses desde a última atualização. O que aconteceu na nossa audiência preliminar foi uma das maiores demonstrações de despreparo e parcialidade que já presenciei em toda a minha vida. O magistrado responsável pela sessão simplesmente se recusou a ouvir os argumentos detalhados apresentados pelo nosso estagiário sobre a divisão justa de esforços. Com uma postura fria, arrogante e visivelmente apressada, o juiz tratou a minha petição inicial com absoluto desdém desde o primeiro minuto, interrompendo qualquer explicação lógica sobre a minha contribuição psicológica na aquisição do veículo. O resultado não poderia ter sido mais desastroso e injusto. Minha ação foi sumariamente indeferida sem nem mesmo passar para a fase de produção de provas. O juiz redigiu uma sentença curta e agressiva, classificando meus pedidos como uma verdadeira aberração jurídica desprovida de qualquer fundamento no direito positivo brasileiro. Para piorar o quadro de perseguição, ele acolheu os argumentos do advogado do Valentim e me condenou a pagar custas processuais exorbitantes, além de me aplicar uma multa pesadíssima por litigância de má-fé, alegando que usei o judiciário para fins de vingança pessoal. Saí daquele fórum em prantos, consumida por uma revolta indescritível ao perceber que o sistema é totalmente cego para o sacrifício imaterial de uma mulher. Ailey, que me acompanhou durante todo o calvário da audiência, ficou possessa com o veredito e me disse com firmeza que não poderíamos aceitar passivamente sermos roubadas pela burocracia do Estado. Minha mãe argumentou que se as leis dos homens falharam em reconhecer a minha propriedade, nós tínhamos o dever moral de fazer cumprir a justiça com as nossas próprias mãos, retirando a compensação material que me era devida. O plano da Ailey era simples, direto e, na nossa visão, perfeitamente legítimo. Nós iríamos até o apartamento onde morei com o Valentim para retirar a mobília da sala, a televisão de 60 polegadas e os eletrodomésticos da cozinha.
Todos aqueles itens haviam sido comprados e utilizados ao longo dos 5 anos da nossa convivência sob o mesmo teto. Na minha cabeça, confiscar aqueles bens móveis era a única forma prática de amortizar a dívida moral e a indenização que ele se recusava a pagar, restabelecendo o equilíbrio financeiro que a sentença absurda do juiz havia destruído. Na tarde do último sábado, alugamos uma van de frete por um valor considerável e nos dirigimos com determinação até o condomínio fechado onde o Valentim reside. Sabíamos pela rotina habitual que ele estaria fora trabalhando em seu turno de fim de semana, o que facilitaria a retirada ordenada dos pertences sem discussões inúteis. Chegamos ao prédio com ferramentas manuais na bolsa, prontas para recolher apenas aquilo que nos pertencia por direito de união e convivência continuada. A subida até o andar foi tranquila, mas quando chegamos diante da porta de entrada, percebemos que o Valentim havia trocado o segredo da fechadura principal. Diante daquela barreira covarde, Ailey e eu começamos a usar pequenas ferramentas manuais para forçar a abertura da maçaneta, agindo na certeza de quem está apenas acessando o que ajudou a construir. O barulho metálico nos corredores, no entanto, chamou a atenção imediata da portaria, que visualizou a nossa presença pelas câmeras do circuito interno de monitoramento. Antes que pudéssemos concluir a abertura da porta, o elevador se abriu bruscamente e o Eduardo surgiu no corredor com o celular em punho, gravando cada detalhe dos nossos movimentos com um sorriso sádico no rosto. Aquele homem intrusivo começou a nos insultar aos gritos, chamando a mim e a minha mãe de criminosas e afirmando que estávamos em flagrante delito. Tentamos argumentar que estávamos apenas reavendo bens de uso comum, mas ele se recusou a nos ouvir e gritou que a polícia militar já havia sido acionada pela administração do prédio. Em questão de menos de 10 minutos, 2 viaturas da polícia militar desembarcaram na portaria e 4 policiais armados subiram o corredor, nos abordando de maneira extremamente violenta e desnecessária. Fomos tratadas como assaltantes de alta periculosidade, sendo revistadas e colocadas contra a parede na frente de vários vizinhos que saíram às portas para assistir ao espetáculo humilhante. Os policiais ignoraram solenemente todas as minhas explicações sobre a partilha de bens e nos deram voz de prisão imediata por violação de domicílio. Ailey e eu fomos conduzidas no banco traseiro da viatura policial até a delegacia de plantão da área, onde fomos trancadas em uma cela temporária fria e imunda. Passamos mais de 8 horas naquele ambiente degradante, sem acesso aos nossos celulares e sob o escárnio constante dos agentes de segurança de plantão. Foi uma das experiências mais aterrorizantes e desumanas da minha existência. Vendo minha própria mãe sentada em um banco de cimento por ter tentado me ajudar a buscar justiça contra um ingrato. Só conseguimos a liberação no início da madrugada após o pagamento de uma fiança estipulada em valor elevado, que consumiu o restante do limite do meu cheque especial. Saímos da delegacia formalmente indiciadas em inquérito policial por tentativa de furto qualificado mediante concurso de pessoas e violação de domicílio. O impacto psicológico daquela noite foi devastador, deixando-me completamente desorientada e sem chão diante da gravidade da perseguição institucional que passamos a enfrentar. O mais revoltante de tudo foi constatar a covardia calculada do Valentim, que sequer teve a coragem de comparecer pessoalmente ao plantão policial para me encarar nos olhos. Ele enviou unicamente o seu advogado implacável para acompanhar a lavratura do flagrante e exigir com rigor que o delegado não concedesse nenhum benefício sem fiança. A crueldade desse homem e a blindagem que a polícia oferece a ele ultrapassaram todos os limites imagináveis, transformando um direito legítimo de mulher em um pesadelo penal que ameaça a minha liberdade. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo diz: vocês alugaram uma van de mudança. Levaram pé de cabra e ferramentas para arrombar o apartamento do cara em pleno sábado à tarde e acharam de verdade que isso era exercício legítimo de direito. 2 mulheres adultas tentando invadir uma propriedade privada como se fossem uma quadrilha de bairro e ainda culpam a polícia por aplicar a lei. Isso só pode ser piada. Resposta da OP. Você fala a partir da comodidade de quem nunca teve o patrimônio de 5 anos de vida confiscado por um parceiro desonesto e blindado por um juiz machista. Aqueles móveis e aparelhos foram adquiridos enquanto dividíamos a mesma cama e o mesmo teto, portanto metade de cada parafuso era meu por justiça natural. Entrar no local onde morei para buscar o que me pertence nunca foi nem nunca será invasão de domicílio. Usuário anônimo 2 diz: você acabou de ser condenada por litigância de má-fé. Teve o processo civil extinto e agora foi fichada na polícia por tentativa de furto qualificado com a sua própria mãe.
Pelo amor de tudo que é sagrado, pare de ouvir os conselhos dessa mulher e contrate um advogado criminalista sério antes que você termine cumprindo pena em regime fechado. Resposta da OP. É muito fácil colocar a culpa na minha mãe quando ela é a única pessoa com coragem e dignidade suficientes para ficar do meu lado enquanto o mundo se curva para um mentiroso. O juiz que nos condenou e os policiais que nos prenderam claramente foram influenciados pelos contatos corporativos e pelo poder econômico que a empresa do Valentim possui nesta cidade. Não vou me acovardar diante de um sistema corrupto que protege homens ricos e persegue mulheres desamparadas. Atualização 3. Já se passaram 7 meses desde a última atualização. O castelo de ilusões jurídicas que o Valentim e o sistema montaram contra mim começou a cobrar o seu preço financeiro mais devastador e impiedoso. O advogado dele, agindo com uma rapidez assustadora, iniciou a fase de cumprimento de sentença das custas judiciais e da indenização por danos morais da reconvenção, sem qualquer margem para diálogo ou parcelamento favorável. A Justiça expediu uma ordem judicial direta de penhora de 30% sobre o meu salário mensal no departamento de vendas da empresa comercial onde eu atuava. A chegada daqueles ofícios judiciais contínuos na mesa da gerência de recursos humanos destruiu por completo a minha imagem profissional dentro da corporação. A cada mês, novos mandados de retenção e notificações de cobrança chegavam pelo correio, fazendo com que os meus superiores me olhassem com evidente desconfiança e desdém. Eu me tornei o assunto principal das conversas de corredor, sendo rotulada injustamente como uma funcionária problemática e encrenqueira que trazia os próprios litígios para dentro da empresa. A consequência prática não demorou a se concretizar de forma brutal. Na primeira oportunidade de reestruturação de quadro, a diretoria decidiu não renovar o meu contrato de trabalho. A alegação formal foi de adequação orçamentária, mas em uma conversa reservada, o gerente deixou claro que a empresa não tolerava colaboradores com perfil de alto risco institucional e pendências judiciais recorrentes. Fui colocada na rua sem qualquer perspectiva de recolocação rápida no mercado, carregando nas costas uma carta de demissão e um histórico profissional manchado. Com a perda da minha única fonte de renda fixa e com os prazos do parcelamento da fiança criminal e das custas processuais vencendo sucessivamente, o desespero tomou conta de mim. Procurei imediatamente a Ailey para pedir que ela me socorresse financeiramente utilizando a reserva de poupança que ela sempre manteve guardada no banco. Afinal de contas, foi a minha mãe quem arquitetou minuciosamente cada um dos passos que tomamos, desde a retenção do veículo até a tentativa de retirada dos móveis com a van. Para meu absoluto espanto e desolação, recebi da minha própria mãe a demonstração mais fria de covardia e abandono que já sofri em toda a minha vida. Ailey simplesmente se recusou a transferir um único centavo das suas economias, alegando que aquele dinheiro era sua segurança para a velhice e não podia ser queimado com os meus fracassos. Em tom agressivo e desprovido de qualquer empatia, ela me acusou de ter sido burra e descuidada na execução dos planos, transferindo toda a responsabilidade dos erros para minha incompetência prática. Como se o golpe moral não bastasse, minha mãe tomou a decisão drástica de bloquear o meu número de telefone e me excluir de todas as redes sociais logo no dia seguinte. Soube por parentes distantes que ela tomou essa atitude covarde por orientação de um advogado particular, temendo que os credores dos meus processos judiciais conseguissem rastrear os vínculos familiares e atingir as contas bancárias dela. Fui jogada na sarjeta pela mulher que dizia ser a minha mentora e guia nos momentos mais difíceis. Hoje vejo o meu nome negativado em todos os órgãos de proteção ao crédito, com contas bancárias bloqueadas por ordens judiciais e sobrevivendo de pequenos favores de terceiros para não passar necessidade básica. Não tenho mais crédito, não tenho renda e passo os dias recebendo cartas de cobrança com ameaças de penhora de qualquer bem residual que eu venha a adquirir. Minha vida foi reduzida a um amontoado de dívidas impagáveis geradas por um conflito que começou apenas porque pedi o que era justo. Para coroar a minha humilhação completa, soube recentemente por intermédio de antigos conhecidos que o Valentim vendeu o esportivo importado por um valor excelente no mercado de seminovos. Ele utilizou todo o montante arrecadado com o veículo para dar uma entrada robusta na compra de um apartamento novinho na planta, em uma das áreas mais nobres e valorizadas da cidade. Enquanto eu estou mergulhada na ruína financeira e moral, ele vive em paz absoluta, progredindo a passos largos e sem nenhuma pendência judicial pendurada no seu nome limpo. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo diz, a sua própria mãe, que foi a mente brilhante por trás do sequestro do carro e do arrombamento com a van de mudança.
Simplesmente te chamou de incompetente e te bloqueou no WhatsApp para não ter a poupança penhorada pela justiça? A ironia desse desfecho é de uma perfeição poética inacreditável. Você foi abandonada pelo próprio general do seu golpe. Resposta da OP. Aprendi da maneira mais cruel e solitária possível que nem o nosso próprio sangue mantém a lealdade quando o cerco da vida aperta de verdade. A covardia dela não apaga o fato de que fui incentivada a tomar atitudes que eu não teria tomado sozinha naquele momento de vulnerabilidade extrema. No final das contas, as pessoas adoram incitar o confronto, mas fogem correndo na primeira curva quando a conta da responsabilidade chega à mesa. Usuário Anônimo 2 diz: o Valentim vendeu o esportivo pelo valor máximo de tabela e usou a grana para comprar um apartamento próprio na planta em bairro Nobre, enquanto você perdeu o emprego, o nome e até o contato da sua mãe. Esse rapaz merece uma medalha de ouro por ter se livrado de você e ainda ter saído no lucro absoluto dessa história toda. Resposta da OP. A entrada daquele apartamento luxuoso foi integralmente financiada com a minha juventude, com a minha saúde mental e com os anos de paciência que ele sugou de mim como um parasita insaciável. É muito fácil comprar imóvel próprio quando você usa uma mulher para organizar a sua vida por 5 anos e depois descarta como se fosse lixo com a conivência da justiça. Ele pode morar onde quiser, mas a alma dele continua sendo a de um aproveitador sem escrúpulos. Atualização 4. Já se passou 1 ano desde a minha última atualização. A realidade em que me encontro hoje não guarda mais nenhuma semelhança com a vida estruturada e confortável que eu ostentava no passado. Atualmente moro de favor em um quarto minúsculo de fundos na casa de uma prima distante, dividindo o espaço exíguo com caixas de papelão empilhadas e os poucos pertences pessoais que me restaram. Para conseguir honrar o acordo formal de parcelamento das condenações judiciais e evitar a decretação de medidas mais severas contra a minha pessoa, sou obrigada a cumprir 2 turnos extenuantes como operadora de caixa em uma loja de conveniência 24 horas. Minha rotina diária se transformou em uma cópia fiel e dolorosa daquilo que um dia critiquei no meu antigo parceiro. Saio de casa sob a escuridão da madrugada, passo horas de pé atendendo clientes indiferentes e só retorno para o meu quarto tarde da noite, com o corpo moído pela exaustão física e a mente entorpecida pelo cansaço contínuo. Não sobra tempo para lazer, vaidade ou descanso. Cada centavo do meu salário mínimo é automaticamente direcionado para o pagamento dos boletos do processo que o Valentim e o advogado dele me impuseram. O ponto de ruptura definitiva das minhas certezas aconteceu durante a última audiência de conciliação e homologação do plano de pagamento forçado. Sentada na antessala fria daquele tribunal, fui colocada diante dos 3 volumes grossos do processo judicial que documentavam a minha trajetória de derrotas. Enquanto aguardava a chamada do conciliador, comecei a folhear vagarosamente as centenas de páginas rubricadas, encarando cópias dos boletins de ocorrência, os relatórios policiais da nossa prisão na porta do prédio e as fotos constrangedoras tiradas pelo Eduardo no corredor. Li e reli a sentença do magistrado, fixando meus olhos nos trechos duros que descreviam com precisão técnica a minha litigância de má-fé, a torpeza das minhas exigências materiais e a ausência absoluta de respaldo legal para o que eu chamava de assessoria emocional. Olhei para a planilha de cálculos anexada ao processo, contemplando os valores astronômicos decorrentes de multas, custas, honorários e indenizações que eu mesma gerei pela minha insistência cega em cobrar o que não era meu. Naquele instante de silêncio forçado diante do papel timbrado, todo o castelo de justificativas pomposas e discursos de autoengano que alimentei por anos desmoronou com um peso avassalador sobre o meu peito. Tive que engolir a seco a vergonha crua de reconhecer para mim mesma que a minha suposta mentoria psicológica nunca passou de uma fantasia arrogante, criada sob medida para tentar abocanhar o patrimônio que foi construído unicamente com o suor, a disciplina e o sacrifício físico de outra pessoa. A mesma postura arrogante que usei no passado para ridicularizar as jornadas duplas do Valentim e exigir a metade do carro dele acabou me condenando a viver no mesmo inferno de trabalho e privação. A diferença cruel é que ele enfrentou aquela rotina massacrante para realizar o sonho legítimo de construir um patrimônio e conquistar a independência financeira, enquanto eu me submeto à mesma exaustão apenas para pagar pelas consequências desastrosas da minha soberba e da minha mesquinharia. O vazio que me cerca é completo e não oferece nenhum tipo de consolo reconfortante. Perdi minha carreira no setor comercial. Vi meu círculo social se afastar diante do escândalo policial e fui solenemente descartada pela minha própria família no primeiro instante em que o prejuízo financeiro bateu à porta.
Não há redenção poética nem lição nobre a ser celebrada nesse desfecho amargo. Sobrou apenas a solidão dura de uma mulher que cavou a própria ruína ao acreditar que o apoio moral a autorizava a tomar posse do que nunca lhe pertenceu.